meu irmão, minha irmã, a palavra de hoje vem trazer muito forte uma palavra que nós conhecemos muito bem o significado. A palavra zelo, do verbo zelar, que significa cuidar. Muito bem, Jesus entrou no templo e lá havia pessoas fazendo troca de moedas, fazendo venda de animais, e Jesus fez um chicote e espantou todo mundo e gritou dizendo: não façam da casa de meu pai, né, um lugar de negociação, um lugar de comércio. E os discípulos lembraram de uma palavra que está no Salmo 68, versículo 10, onde diz: o zelo pela tua casa me consome. E aí então os fariseus, os judeus, eles disseram: com que autoridade tu faz isso? Com que autoridade você manda embora todas as pessoas de dentro do templo? E Jesus então respondeu com outra afirmação. Ele disse: destruam este templo que eu reconstruirei em 3 dias. E aí então foi que os fariseus e mestres da lei, eles riram de Jesus. Como é que esse templo foi feito em 46 anos e ele vai reconstruir em 3 dias? Mas a palavra diz assim: mas ele falava do templo do seu corpo. E quando ele ressuscitou, aí então os discípulos lembraram deste momento com Jesus. Muito bem. Zelar. Nós zelamos pelos objetos que compramos, sejam objetos de enfeite, sejam objetos com utilidade doméstica. Nós zelamos pelas coisas que adquirimos. E nós zelamos também por coisas que nós ganhamos de presente. E não conseguimos, na maioria das vezes, enxergar a preciosidade que nós somos. Porque nós somos hoje templo de Deus. O nosso corpo, o nosso ser é casa de Deus. Nós ignoramos ou então não pensamos nesta verdade, que Deus quis morar dentro de nós. É isso que acontece quando nós somos batizados. Nós passamos a ser templo de Deus. O Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ele passa a viver em nós. E aí nós precisamos lembrar do que Jesus fez com o templo de pedra. O templo de pedra, o que nós podemos dizer hoje com nossas capelas, com nossas igrejas. Zelar pelo templo é importante. Nós entramos nas nossas igrejas e observamos como são zelados, como são limpas. Imagina eu e você. Que tipo de templo nós somos? Nós zelamos? Nós somos percebidos como templo de Deus? Porque quando você entra numa capela, numa igreja, que você olha, você diz assim: isso aqui é tão bom estar aqui,
sentar aqui nesta igreja, ficar aqui rezando, falando com o nosso Deus que está no Santíssimo Sacramento, em um sacrário. E nós? Qual é o zelo que nós temos por aquilo que nós somos? Às vezes nós nos depreciamos, nós mesmos, com nossas palavras. Nós lançamos até maldições ao nosso corpo, à nossa vida, quando nós nos xingamos, quando nós fazemos coisas com o nosso corpo que tira nossa dignidade de filho, de filha de Deus. Quando nós usamos determinadas roupas que também tira a nossa dignidade como filhos e filhas de Deus. Veja como é importante esse zelo. E como eu dizia antes, quando nós entramos numa igreja, nós percebemos que ali é a casa de Deus. E quando as pessoas olham para nós, quando as pessoas olham para mim, quando olham para você, nós também percebemos que somos casa de Deus? Daí vem também o segundo mandamento, que é amar os nossos irmãos. E o que é amar nossos irmãos é ver que eles são templo de Deus, que eles têm essa dignidade que nós também temos. E assim respeitar, acolher. Amar significa dizer querer e fazer o bem àquele irmão, àquela irmã. Porque ali nós enxergamos Jesus. Eu lembrei agora, faz muitos anos, foi quando eu cheguei aqui em Teresina, eu morava em uma rua que tinha uma senhora em frente e que certo dia eu passava na porta dela, na calçada dela todo dia, e um dia, quando eu passei, ela me chamou e me pediu alimento. Ela disse: a senhora pode me dar o que comer? Porque eu não tenho. Eu trabalhava, mas agora eu não trabalho mais. Era uma senhora já de idade. E eu voltei em casa, peguei aquilo que eu havia também usado no café da manhã, preparei, trouxe e levei para ela. E aquilo se tornou uma rotina, porque aí ela também me pediu o almoço, e eu fui verificando que ela estava realmente muito doente. E como ela era idosa, eu busquei um lugar, né, de acolhimento de idoso, fui procurar para saber como levar aquela senhora para ficar naquela casa de idoso, porque eu não conseguia cuidar direito. Eu estava levando o alimento de manhã, meio-dia, à tarde, mas ela vivia sozinha naquela casa, ela tinha um sobrinho que aparecia vez ou outra. E aí, então, eu consegui ver o que fazer para colocá-la num asilo e coloquei, mas continuei visitando. E um dia, numa das visitas que eu fiz, eu soube, né, que ela realmente estava muito doente, ela estava com câncer. E como ela não tinha, nem sabia disso, o câncer já havia disseminado, né? E me disseram que talvez ela não vivesse muito. E aí então eu fui visitá-la, conversava com ela, e um dia ela disse assim para mim: por que a senhora faz isso comigo? Eu olhei no rosto dela e disse assim: porque eu vejo Jesus na senhora.
e as lágrimas escorreram de seus olhos. Foi a última vez que eu a vi. Ela faleceu. Então veja, não é porque a pessoa que você olha é boa, ou lhe dá presentes, ou faz aquilo que você gosta. Não. Todos nós, filhos de Deus, batizados, temos essa dignidade de ser casa de Deus. Então, esse zelar pelo templo de Deus não é só em relação à minha pessoa, é em relação ao outro. Eu preciso também cuidar de mim, porque se eu não cuido de mim, eu não tenho como cuidar do outro. Se eu não me respeitar, eu não tenho como respeitar o outro. Se eu não me desejo bênçãos todos os dias, eu não tenho como desejar bênção para o outro. E se eu também passo a cuidar só de mim, a querer bênção só para mim, está errado, porque isso é egocentrismo. O amor não é egoísta. O amor, ele não se isola. O amor, ele quer chegar ao outro. Então, com minhas palavras, com o meu olhar, com o meu cuidado concreto, eu preciso cuidar do outro. É isto que a palavra hoje vem trazer para nós. Esse respeito, essa visão da dignidade das outras pessoas, de pessoas que nem fazem parte do seu convívio, mas que você e eu precisamos ver que são templos de Deus. Vinde, Espírito Santo. Amém.